Eu recentemente fiz um curso que chama Processo Hoffman. E foi lá que eu conheci a Rosana, né? Que é sua esposa atual. E foi muito engraçado, porque ela tava contando um pouco da história dela. E eu tava assim... E ela, além de contar a história dela, todo, assim, a coisa que é realmente... Assim, você fica abismado de ouvir. Ela fala, não, pô, meu esposo, ele me ajudou, ele não sei o quê. E eu falei pra ela, falei, cara, quando seu esposo vai vir te buscar, ela falou, vai. Ele vai estar aqui quando eu acabar o curso. Eu falei, eu quero conhecer esse cara. Porque ela contou tudo que você fez. Eu falei, eu quero conhecer esse cara, porque ele parece um cara muito bom, muito generoso, um cara que vale a pena eu estar perto. Aí, acabou o curso, quem que aparece? Daniel lá. Eu falei, não é possível, velho. Não é possível que a vida, mais uma vez, tá me trazendo um cara aqui. Então, é muito engraçado. E a gente começou a conversar. E você comentou que foi você... E ela comentou, inclusive, que foi você que sugeriu que ela fizesse o processo Hoffman, né? Aham. E aí, a gente teve uma breve conversa ali. Teve algum momento da sua vida que você estava muito mal, justamente tentando procurar alguma coisa para se prender. Foi nesse momento que você fez o processo? Cara, eu fui empurrado pro processo, eu realmente tive que ir. Foi logo depois que eu tinha tido problema com o meu ex-sócio lá do Maranhão e a minha esposa tinha falecido e eu tava pirado. Então, assim, eu costumo falar pra Rosana o seguinte, olha, eu sei que você sentiu muito, mas eu te garanto que a forma desprendida que eu fui, a dor foi muito maior. Porque eu cheguei no processo Hoffman, sabe aquele formulário que você preenche Sim. antes de entrar? De 260 milhões de páginas, é Cara, eu gigantesco. nem preenchi aquilo. Eu tava tão revoltado que eu nem preenchi aquilo. Eu cheguei lá e falei assim, foda-se tudo. Tô aqui, se quiser, sei lá, vai assim. Porque tava por tudo ou nada, cara. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. E por não ter, entre aspas, mais nada, não ter família, tava fudido financeiramente nem nada, eu cheguei lá naquele curso e vi aquelas pessoas com problemas não iguais ao meu, mas, porra, tão doloridos quanto o meu. E o processo é algo que eu indico para todo mundo que tiver condição fazer. Porque você fica desnudo, você entende que tudo que acontece na sua vida é culpa sua, Uhum. nem que seja da forma, tipo assim, Consciente, talvez? inconsciente. Então, eu faço questão de sempre falar isso. É um curso que faz você evoluir muito. E por que eu sugeri demais para Rosana, minha esposa, fazer? Eu falava assim, meu bem, muita coisa... Primeiro, contextualizar quem que é a Rosana. É uma mulher, assim, esplêndida, sensacional. Tem valores intocáveis. É algo, assim, que eu nunca havia visto. Sou doido, apaixonado, a amo muito. E o que acontece? Ela é o inverso ela vive uma vida inversa da minha. Ela trabalha com agricultura. Ela é do interior. Ela é da roça. Ela é recatada. O Instagram dela ela tem, tipo, 500 pessoas. É só família extremamente restrito. Ela tinha um mindset muito assim, sabe? Muito centrado daquela criação de interior. E eu não podia falar que era uma criação castradora, porque foi. Uhum. Porque o santo de casa não faz milagre, né? Então eu não podia falar. Aí você pega a Rosana assim e pega o Daniel. Putz, cara do mundo. Desenrolado, corre de Desenrolado, carro. comercial, corre de carro. O meu trabalho é sair para jantar e sair para almoçar com os outros. É connecting the dots. Pega um jato de um lugar, vai pro outro, aí pega o helicóptero, vai pro outro, e aí... Pronto. E é nesse... E aí ela chocava com isso, sabe? Ela chocava. Ela falava assim, não, pra que isso e tal? Eu falava, meu bem, eu acho que o ponto principal aqui é o seguinte. Não existe certo nem errado. Não existe. O ponto é esse, não existe. Vamos lá, vamos fazer. Eu acho que é legal você fazer. Aí perturbei ela durante um tempão, aí ela fez. E quando ela fez, a gente exatamente ficou com o mesmo padrão de tomada de decisão e foi muito bom. Não que era ruim, mas a gente evoluiu igual. Tá no mesmo degrau, A digamos gente assim. tá no mesmo degrau nesse sentido. Então, assim, é do caralho. O curso é muito bom. Ó, e que fique claro pra todo mundo aqui
que a gente não tá recebendo absolutamente nada do processo Não, Hoffman. zero. É porque, assim, é aquela coisa, acho que eu já comentei isso em outro episódio pra vocês aqui. Quando eu decidi fazer isso aqui que vocês estão vendo, o principal ponto que eu peguei, eu falei assim, cara, o que eu quero levar pra minha audiência e o que eu quero somar na vida dessas pessoas, né? Então, esse papo aqui é justamente muito enriquecedor pra isso. Eu quero trazer valor pra vocês e eu tô com um cara aqui que, nem tenho o que falar. O processo Hoffman me ajudou bastante também. Eu fui procurando umas coisas, acabei achando outras e foi muito bom, mas a gente não vai transitar muito do que acontece lá, porque até eles pedem por uma questão de ética para que, enfim, não passe muito, mas óbvio, eu acho que você tem que estar numa escala de evolução, de estar querendo entender um pouco mais sobre você mesmo e pensando assim, cara, eu preciso evoluir, então eu preciso me conhecer mais. Então não adianta eu pegar alguém que tá, sei lá, não tá nesse ponto ainda, o cara não tá interessado em se conhecer, tá achando mais fácil culpar todo o resto do mundo pelas coisas dele. E é engraçado, cara, quando a gente... É ruim, né? Eu não gosto muito de julgar as pessoas, mas quando você sai de lá e você começa a entender as coisas, você começa a ver o quanto às vezes as pessoas... Às vezes as vidas delas estão complicadas só por atitudes dela. E ela não consegue enxergar isso. É o processo de autossabotagem, né? É, exato. E o quanto a pessoa ou replica todos os erros do pai e da mãe, ou faz o inverso, né? Odeia tanto, às vezes, as atitudes do pai e da mãe que ela faz o inverso, o contrário de rebeldia. E isso, assim, puta, é muito poderoso, mas, enfim, isso aí, o que você atribui, assim, a você ter se centrado de novo? Você acha que foi mais emocional, mais espiritual? O que você acha que foi mais importante? O que eu penso, tá? Eu penso que no caminho, no processo de amadurecimento, principalmente de um homem que é do mundo, literalmente, igual eu sou, você tem que ter para onde voltar. Então, o ponto meu de equilíbrio que eu realmente falei assim, cara, tô equilibrado, tô conseguindo fazer negócio, foi estar me relacionando com a Rosana e ter noivado e ter casado, porque você tem para onde voltar, sabe? Você tem uma condição de um suporte, de um amparo. Não significa que outras configurações sejam erradas, mas é a forma com que eu entendi que fazia mais sentido. Então, isso me trouxe. Eu fiquei um pouco mais centrado nesse sentido. Mas sem contar que quando você sai do processo Hoffman lá, você sai muito aflorado, né? Tudo dói muito, tudo é muito extremo, tudo é muito extremista. E aí você acaba tomando decisão. Porque dói tanto lá dentro que quando você sai, você fala assim, cara, eu não quero mais essa merda dessa vida pra mim. Eu preciso mudar. E quando você fala isso, eu preciso mudar, você só tem uma coisa pra fazer e por fazer, é tomar decisão. Então, você vai lá e toma a decisão. Então, eu tomei algumas decisões na minha vida, naquele momento, virei a chave e comecei a me predispor a passar por algumas coisas porque eu sabia que era momentâneo. Então, o ponto de virada foi isso, o equilíbrio mesmo. O que eu estava buscando lá, eu consegui. É equilibrar, é equilíbrio mental.